A paz do Senhor para os nossos queridos ouvintes. Vamos ler a expressão no Evangelho de São João, capítulo 20, e verso 26, que fala assim: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos, e com eles Tomé. Chegou Jesus, deixando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Amigos, após a ressurreição de Jesus, os discípulos achavam-se confusos, temerosos e bem desorientados. Reuniram-se no cenáculo, aquele mesmo lugar usado para a celebração da última ceia do Senhor. Ali, aguardava as horas se passarem para ver o que de fato lhes aconteceria. O Evangelho de João, no capítulo 20, nos versos 19 e 25, relata a interessante experiência que os discípulos vivenciaram no dia da ressurreição, quando o Senhor se apresentou entre eles. Tomé estava entre seus companheiros e viu Jesus ressurreto e creu. Estando as portas do aposento totalmente fechadas, Jesus apareceu. E esta cena repetiu 8 dias depois da ressurreição. Os outros evangelistas apresentam alguns lances que aconteceram nesse período, que, de acordo com o livro de Atos, foi mais ou menos por 40 dias. Esse espaço curto de tempo, Jesus usou especialmente para confirmar a fé dos seus discípulos mais chegados e lhes passar instruções especiais com o que deveriam fazer após a sua partida. E foi assim que, achando-se a um passo de volta ao seu trono celestial, Jesus deu novamente aos discípulos a grande comissão evangélica, registrada em Marcos 16, verso 15. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esta comissão, Jesus havia transmitido aos seus discípulos quando juntos haviam estado no cenáculo. Porém, o maior número de seus seguidores deveria ouvir isso também. Por isso que ele repetiu as mesmas palavras. Desta maneira, no lugar da Galileia, se realizou uma solene reunião. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, nós lemos: E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Para esta reunião, o próprio Cristo, antes de sua morte, designara o tempo e o lugar. O anjo do sepulcro relembrava os discípulos de sua promessa de que os encontraria lá na Galileia. Esta notícia se espalhara entre os seguidores do Mestre e com muito interesse aguardava esse encontro. Vindo das várias regiões, dirigiram-se ao lugar da reunião, ao lugar na Galileia. E reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha, buscavam saber tudo quanto era possível dos que tinham estado com Jesus após a ressurreição. Os 11 discípulos testemunhavam do que haviam visto e ouvido. Tomé lhes contava a história da sua incredulidade e dizia com suas dúvidas, e que suas dúvidas também haviam se dissipado. Então achou-se Jesus no meio deles. Em suas mãos, em seus pés, estavam claros ali os sinais da crucificação, a marca dos cravos nas mãos e nos pés. O seu semblante irradiava uma glória especial. E esta foi a única entrevista com muitos crentes depois da sua ressurreição. As palavras de Cristo ali naquela encosta, daquela montanha, foram um anúncio de que seu sacrifício em favor do homem era pleno, completo, e que as condições para a expiação haviam sido cumpridas. Concluir a obra para a qual viera ao mundo, e agora caminhava-se já em direção ao trono celestial. E então, revestido de ilimitada autoridade, repetiu a todos as mesmas palavras: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 18 a 20. Cristo declarou positivamente a natureza de seu reino. Disse-lhes não ter sido seu desígnio estabelecer no mundo um reino temporal, mas sim um reino espiritual. Não haveria de governar como rei terrestre no trono de Davi. Cristo mostrou-lhes que tudo quanto havia sucedido está predito nas Escrituras, através dos seus santos profetas. Cristo ordenou que os discípulos iniciassem a obra, começando por Jerusalém. Mas não deveriam parar aí. Deveriam levar mensagem a todos os lugares, até os confins da terra.
prometeu-lhes o poder do Espírito Santo para que pudessem fazer, em nome de Jesus, os mesmos sinais e as mesmas maravilhas. Depois desta grande reunião, Jesus estava pronto para as despedidas. Os discípulos já não relacionavam mais a Jesus com a cruz e o sepulcro. Para eles, o Cristo era agora um Salvador vivo. Glória a Jesus. E como local da sua ascensão, Jesus escolheu o Monte das Oliveiras, tantas vezes consagrados pela sua presença e os momentos de oração que ele tinha com o seu Deus. Com os discípulos, dirige-se então para aquele local. Com as mãos estendidas em posição de bênção, Jesus ascende lentamente dentre eles e marcha para os céus. Lucas narra assim a ascensão de Jesus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos dos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Os discípulos voltaram para Jerusalém e já não mais se lamentavam. Antes, sim, estavam cheios de louvor e de gratidão a Deus. Com alegria cantavam a maravilhosa história da ressurreição de Cristo e também da sua ascensão para os céus. Não tinham mais qualquer desconfiança do futuro. Sabiam que Jesus estava nos céus e continuava a ser objeto do interesse compassivo pelos seus discípulos, que também eram seus amigos. Jesus retornou ao céu vitorioso. Seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Satanás está derrotado. É o inimigo vencido. O caráter de Deus, outrora manchado por suas acusações infundadas, agora está plenamente reivindicado. Todo o universo tem convicção de que Deus é santo e sua justiça e o seu amor são infalíveis. Jesus carregará para sempre as marcas nos pés e nas mãos que mostram o seu sofrimento e a sua morte para a salvação do ser humano. Este é um laço que jamais se partirá. Jesus disse: eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, verso 17. A família do céu e a família na terra são uma só. Para o nosso bem, Jesus subiu ao céu. Para o nosso bem, ele vive, e para o nosso bem ele voltará. Que mensagem, que esperança. Amigo querido, Jesus veio aqui, morreu por nós, ressuscitou e foi para o céu. Os discípulos o viram subindo, e pela graça de Deus nós poderemos vê-lo voltando. Quando ele vir, iremos morar para sempre com ele no lar celestial, que é a casa que Deus preparou para nós. Amém. Oremos. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu cumpriste a tua missão aqui nesta terra, e para nossa alegria, tudo foi aceito por Deus como um sacrifício perfeito. Tu nasceste, Deus, tu pregaste, tu morreste, ressuscitaste e tu foste para o céu. E para nós é grande alegria, porque o caminho foi aberto por ti. E como diz o grande profeta Isaías, este é o caminho, e o caminho foi aberto por ti para o céu. O caminho está aberto. Se nós fizermos a tua vontade, por certo, passaremos por esse caminho até chegarmos às mansões celestiais. Ó Deus, abençoa-nos cada dia, para que possamos fazer o teu querer, para que um dia tenhamos a tua companhia para sempre. É a nossa oração, no nome de Jesus.